Olá, saudações! Está nascendo o programa Lidera Ceará, para apontar caminhos de desenvolvimento para o nosso estado, seja através do desenvolvimento econômico, de mercado, indústria, logística, turismo, agronegócios, tecnologia ou inovação. O Ceará pode se tornar líder em qualquer uma destas áreas, ou em todas. Os especialistas que serão convidados para participarem do Lidera Ceará vão apresentar em cada edição ideias propositivas, coerentes, mensuráveis, inovadoras. Instituições como a outrora grande imprensa, por exemplo, perdem credibilidade a passos largos. Então, o que fazer a não ser trabalhar por nossa sociedade? E para finalizar esta abertura toda especial do primeiro programa, eu quero deixar registrado o seguinte: são 3 os valores do Lidera Ceará: inovação, trabalho e livre mercado. Muito obrigado por você estar aqui. Isto significa que você também se importa com o nosso desenvolvimento. Por isso, acompanhe, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Lidera Ceará, apontando rumos para o nosso desenvolvimento. Agora, vamos lá para a nossa primeira entrevista. A gente se vê. Tchau. Muito bem, estamos agora na entrevista de número 1 para o programa de número 1 Lidera Ceará. E não poderia ser diferente. Nós vamos começar entrevistando um apaixonado pela educação, um professor. Então, tudo começa na educação, aqui no Lidera Ceará, e tudo termina na educação, aqui no Lidera Ceará. Nós acreditamos piamente na educação como solução, e vamos conversar, então, com o professor Juraci Soares, da Unieducar. Professor Juraci, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a sua tomada de tempo, abrir um espaço na sua agenda corrida do dia a dia para vir aqui e conversar com o Lidera Ceará. Professor Danilo, para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui colaborando, né? E estando aqui com você nessa largada, nesse kickoff aí, dessa iniciativa que é louvável, né? Uma iniciativa que visa oferecer soluções, né? E fazer o pontapé inicial com o tema da educação, para mim, é algo que é louvável, digno de todos os aplausos e de todo apoio também. É um prazer. Legal, para nós também, não tenha dúvida. Professor, vamos falar sobre a cearense Unieducar. Explica para a gente o que é a Unieducar, que é uma empresa que nasceu em solo cearense. Perfeito. A Unieducar nasceu em 2003, né? Nós completamos 18 anos agora em 2021, né? Em 2003 eu tinha a convicção e estava inquieto em compartilhar, né? Eu acho que essa é a missão mesmo nobre do professor, das professoras, né? Compartilhar um pouco daquilo que receberam, né, de toda a sua jornada, né. E em 2003 eu percebi que a internet era uma maneira, era um canal adequado, né, para disseminar conteúdo, para disseminar conhecimento, para dar às pessoas, especialmente aquelas pessoas que não residiam e que não residem em grandes centros, a oportunidade de ter contato com conteúdo de qualidade, né. Muito do que a gente falava em 2003, Danilo, quando falava sobre a educação à distância, havia um sentimento assim meio que pejorativo, uma visão de depreciar o canal, né, a metodologia, o método, o viés da educação à distância. Mas geralmente eram pessoas que residiam em grandes centros, que tinham acesso aos melhores cursos, que tinham acesso aos melhores conteúdos, e eu acho que a gente tem que praticar muito a empatia. O professor, ele é uma pessoa que pratica empatia por excelência, né? Então eu me sentia na pele de uma pessoa que estava no interior de um estado pobre, né, e que não tem como acessar conteúdo de qualidade se não for por meio da educação à distância. Então, foi uma ideia que surgiu em 2003 e ela evoluiu, né, de forma orgânica, de forma bem lenta, mas gradual, e a gente conseguiu atingir realmente nós conseguimos nos posicionar muito bem na internet agora, em 2021,
mas fruto de uma jornada de muita seriedade, de muita paixão pelo ato de ensinar, de muita paixão por dar aos professores a oportunidade de migrarem para essa modalidade. É isso um pouco do que a gente faz aqui também, porque a gente aqui também transforma professores. Aqueles professores que, eventualmente, ainda não tinham experimentado o viés online, o viés à distância, né? A gente acabou capacitando muitos deles aqui e continuamos capacitando também. Maravilha. Você consegue traçar, depois de mais de 1 ano e meio de pandemia, quase 2, você consegue traçar um panorama de como está o mercado do ensino à distância no Brasil, no mundo? O mercado, Danilo, por incrível que pareça, ele acabou ficando muito conturbado, entendeu? Por quê? Porque até 2019, nós tínhamos aquelas entidades, pessoas, instituições, enfim, que acreditavam na educação à distância e já a praticavam como uma missão, como uma tarefa de excelência, né, profissional, educacional, e aquelas outras instituições que nunca acreditaram na educação à distância, que não queriam fazer, né, mesmo que todas as ferramentas já estivessem à mão, né. E aconteceu que em 2020, né, em março de 2020 no Brasil, com a verificação da pandemia, de fato, de direito, né, porque foi decretada, muitas dessas instituições acabaram entrando à força nesse meio, né, e ficou uma coisa meio que conturbada, né. A gente deve estar saindo agora da pandemia em 2022, né, e esse filtro ele vai ser mais bem acurado, né? Por quê? Porque, eventualmente, aquelas instituições que entraram a fórceps na EAD, né, agora elas vão repensar, né? Da nossa parte, foi uma experiência bem nova, né? Uma experiência assim, que a gente não tinha ideia de que ia acontecer, de ter que compartilhar esse nicho de educação com instituições que não estavam acostumadas, que não gostam, que não querem fazer, né? Mas a gente seguiu firme, a gente seguiu também, até porque tudo aquilo que a gente falava em 2003, há 18 anos, né, estava agora sendo repetidos por instituições que nunca acreditaram na educação à distância. É verdade, é verdade. E falando dessa tecnologia, professor, ela, de várias formas, em várias intensidades diferentes, ela ajudou a manter a economia viva, né? Para mais, para menos. Algumas empresas, como você mesmo desenhou aí, algumas empresas foram à base do fórceps mesmo, mudou da noite para o dia literalmente, inclusive muitas faculdades, os professores tiveram que entrar nesse ensino, ou seja, dar aulas para uma câmara e não mais para uma sala lotada de meninos e meninas, de alunos. Então, na tua visão, o que vai perdurar depois que tudo passar, ou seja, a partir de 2022, o que vai permanecer, o que vai perdurar, tanto para as empresas como também para as pessoas, porque muitas pessoas aliviaram o peso do seu juízo, estando em casa, ficando longe dos seus familiares, usando também essa tecnologia que, inclusive, nós estamos usando aqui para essa entrevista do Lidera Ceará de número 1. Então, o que vai permanecer, na tua opinião, para as empresas, para as pessoas, para as carreiras, depois que tudo isso passar? Perfeito, Danilo. Eu diria que a degustação forçada, né, porque foi uma degustação forçada, né, mesmo aqueles que não queriam, aqueles que declararam, né, muitos professores, né, profissionais, declararam que não poderiam dar uma aula para uma câmera, como você bem falou, faziam isso e no momento seguinte faziam uma ligação de FaceTime com seus familiares, né? Não é algo muito diferente, né? De cursos que são de aulas expositivas, por exemplo, não é algo extremamente diferente do que você fazer uma ligação de FaceTime. Em 2018 a 2020, eu pude presidir uma entidade de nível nacional e eu morava em Brasília durante a semana e morava no Ceará durante os finais de semana. E eu cheguei a fazer algumas viagens, chamado bate-volta, né? Para fazer uma reunião. Então, eu ia com uma escova de dente e uma pasta aqui no bolso do blazer e pegava um voo de 3h30 para São Paulo para fazer uma reunião de meia hora. Já pensou? Então, mesmo com todas as ferramentas estando já disponíveis. Essa ferramenta que a gente usa e outras tantas, né, já estavam à mão. Né? O Google já tinha, por exemplo, o Hangout, que era uma ferramenta que ele já tinha desenvolvido, que hoje é o equivalente ao Meet dele. Né? Então, assim, eu acho que o que vai ficar mesmo, Danilo, primeiro que você salienta, assim,
Eu acho que uma coisa que você diz, assim, a tecnologia ajudou a gente a atravessar esse momento, que é um momento muito ruim da nossa história, né? Embora já tenha acontecido no passado, né? Hoje a gente convive com a gripe H1N1, que é a gripe espanhola de 1918, né? Mas agora o mundo, né, estava muito mais bem preparado para atravessar essa catástrofe, né, sanitária, humanitária, econômica. E, efetivamente, a gente conseguiu realmente, graças à tecnologia, atravessar com o mínimo de turbulência possível, se é que se pode achar que há um mínimo de turbulência nessa catástrofe que deixou milhões de pessoas mortas em todo o mundo, né? Eu acredito que a gente sai mais fortalecido, né? Eu acredito que a degustação forçada ela vai gerar uma consequência bem básica, que é o seguinte: a gente não volta mais ao padrão, né, de experimentação presencial que a gente tinha antes. Sim. Na educação, eu acho que as instituições de educação, Danilo, têm a obrigação de transformar os seus eventos presenciais. Certo? A aula, do jeito que era, expositiva, falada, como a gente está falando aqui, como a gente está conversando aqui, ela já deve estar online, ela já deve estar disponível. Mas aquele momento presencial, ele tem que ser sublimado, ele tem que ser ultravalorizado, até porque o aluno, o estudante, aquela pessoa que está desenvolvendo um programa de capacitação, ele precisa se sentir atraído. Ele precisa se sentir motivado para sair do seu trabalho, para sair da sua casa, pegar um transporte, às vezes passar meia hora, uma hora no transporte, estacionar o carro, ficar sujeito a eventuais ocorrências de segurança, né, para poder ter uma experiência. Eu acho que a palavra mesmo que vai saltar após esse momento é a experimentação que pode realmente fazer a diferença. Então, as instituições de ensino, as empresas, elas devem cultivar dentro dos seus ambientes físicos a possibilidade das pessoas se encontrarem e experimentarem algo diferente daquilo que podem ter, que já pode estar disponível na plataforma. Essa é a característica, né? Eu costumo dizer o seguinte: a única coisa que diferencia o ser humano de um robô é a empatia, é a capacidade de se sentir no lugar do outro. Então, isso é algo que deve ser cultivado, isso é algo que deve ser valorizado e experimentado. Perfeito. Você estava falando aí sobre a sala de aula, o aluno vai sair do trabalho cansado, vai pegar trânsito. Por quê? Para que todo esse sacrifício de tempo financeiro, psicológico e tal? Então eu pensei aqui, a sala de aula, a física, ela tem que ser um plus. Tem que ser além do que há séculos ela vem sendo, somente um local onde se encontra professor, aluno e conteúdo. Tem que ir além disso. Perfeito. E nesse ponto, infelizmente nós temos que constatar que há uma grande necessidade do Ministério da Educação, por exemplo, rever seus padrões de avaliação de cursos, né? Porque quando você demanda ao Ministério da Educação, ao Conselho de Educação Estadual, autorização de um curso, credenciamento, os parâmetros de avaliação ainda estão todos encaixotados, ou seja, tem que estar tudo naquela caixinha. Tem que ter a caixinha da sala de aula, tem que ter a caixinha do laboratório de informática, né, que é uma figura que já ficou muito atrás, porque o laboratório era algo que a gente visualizava quando nem todas as pessoas tinham um computador, né, e um laboratório naquelas dimensões, com aquela quantidade de máquinas, né, e como você disse bem, a sala de aula tem que ser uma coisa estudada de forma arquitetônica, para gerar conforto acústico, conforto ambiental, conforto térmico, e gerar interação entre pessoas, né, entre objetos, enfim, entre o ambiente que está ali recepcionando. E a recepção dessas pessoas, professor Danilo, ela tem que ser um ato assim, de congraçamento. Eu até defendo que menos encontros presenciais devam acontecer, até porque uma parte do conteúdo já vai estar disponível online, mas no ato de sublimar o encontro presencial, a gente tem que celebrar aquilo como algo assim que não acontece todo dia. Não é? Algo que deve ser festejado, valorizado, né? Essa é a visão que eu acredito que vai rodar no próximo ano, a partir do próximo ano. Perfeito, professor. Então, nós entramos num contexto mais cearense, contexto da educação cearense. Se o senhor pudesse, tivesse a caneta na mão, quais são as mudanças que o senhor faria no contexto educacional do Ceará, que é muito celebrado, nacionalmente falando, mas tem muitos gargalos, a gente sabe disso.
Mas se o senhor tivesse, e aí entra o contexto das ideias, o professor Juracy agora tem a caneta na mão, quais são as ideias que o senhor implantaria na educação cearense em qualquer nível, em qualquer grau? Perfeito, Danilo. Você, como professor, sabe que a humildade é uma característica do professor, a característica de quem está estudando, de quem está pesquisando, né? Então, o ato de ter a caneta na mão, para mim, seria uma coisa boa para que eu pudesse formar grupos de estudo, de debate. Eu acho que quando o executivo que se arvora da ideia de que ele pode sozinho decidir, isso é muito ruim, isso é muito perigoso, porque ele começa a cometer alguns erros, né, de deixar de abraçar a diversidade, por exemplo, diversidade de ideias, enfim, de tudo que está disponível. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse a caneta na mão era criar grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de pesquisa com atores da universidade, da academia, das empresas, né? Enfim, da sociedade, de organizações que representam setores que prezam pela diversidade, para que a gente pudesse efetivamente, aqui no Ceará, continuar sendo esse farol para o Brasil, né? Ainda bem que o Ceará é um estado que, em âmbito nacional, quando se fala em educação, é um farol. Sim. É um farol por quê? Porque o estado apresenta os melhores índices na área de educação, né? E o cearense ele desponta por essa capacidade de inovar, de pensar, de pesquisar e até de rir. Então, acho que se eu tivesse a caneta na mão, a primeira coisa que eu faria era ouvir a academia, ouvir a classe empresarial, ouvir a sociedade civil, ouvir as entidades que representam as minorias, né? E para poder abraçarmos essa diversidade de pensamento, de opinião, e aí sim, nós poderíamos aí construir, solidificar um modelo diferente, um modelo que fosse menos engessado e que pudesse abraçar todas essas vertentes aí de pensamentos e ideias. Muito bom. Tem uma associação, professor, chamada Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, das universidades públicas, portanto. E essa associação apontou recentemente a UES, a Universidade Estadual do Ceará, nacionalmente, como destaque na produção de conteúdo EAD ao longo de toda essa pandemia. A minha fonte para esse dado aqui é a própria Secretaria de Ciências e Tecnologia do Governo do Estado. E aí eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: a democratização do ensino, através do ensino à distância, o senhor é um especialista, não é? Ela pode, de que forma, literalmente, fazer com que o Ceará avance? Como usar essa tecnologia, já que nós temos uma universidade padrão nacional, como é a UES, apontada por uma associação nacional, dizendo, olha, a UES sabe fazer ensino à distância para ensinar o Brasil inteiro. Perfeito, perfeito. Eu ainda destacaria outro ponto positivo da UES, que desponta agora na pesquisa de vacina, né, contra a Covid e tal. Mas você bem falou, Danilo, essa questão do fato da UES já ter sido apontada por essa associação de reitores como uma universidade de ponta na produção de conteúdo na educação à distância, ela vem ao encontro, ela colabora com toda a infraestrutura que o governo do estado vem desenvolvendo ao longo de vários anos, né? O Ceará é o estado do Brasil mais conectado, né? Nós temos o cinturão digital, né, que praticamente percorre todo o estado. O Ceará é o estado do Brasil, salvo engano, o estado que recebe mais conexões de cabo com a Europa e com a África, né? Nós temos aqui na Praia do Futuro um hub de atracamento de cabos de fibra ótica que atravessam o Oceano Atlântico, ligam Portugal, ligam o continente africano, né? E a gente deve fazer uso disso, ou seja, eu acho que o Ceará vem sendo brindado também, Danilo, ao longo dos últimos 30 e poucos anos, né, quase 40 anos, com governadores que olharam os problemas de forma estrutural. Não se resolve a questão de infraestrutura em um governo, não se resolve em 4 anos, não se resolve em 8 anos. Então, tudo que o Estado vem construindo, em termos de cinturão das águas, cinturão de fibra ótica, né, o cinturão de cabos de fibra ótica, esses hubs de atracamento de cabos, né, enfim, o Porto do Pecém, todos esses empreendimentos são empreendimentos em que o povo cearense aportou muito recurso.
né? O cidadão cearense, ele entrega ao Estado, né, como todos os brasileiros entregam, né, um dinheiro que é muito suado, né, que o Estado recebe por meio de tributos. E o Estado do Ceará vem utilizando de forma responsável, de forma zelosa, né, de forma honesta, esses recursos que são duramente entregues pela sociedade em benefício da sociedade, né? O Ceará tem bons equipamentos hospitalares, né, tem bons hospitais regionais, né, ao contrário de outros estados que têm até mais recursos, que têm até plantas industriais muito mais bem desenvolvidas que o Ceará. Então, nós temos uma infraestrutura muito bem equipada. E a UES é um farol na educação à distância, ainda bem que nós temos esse equipamento público, mantido com o dinheiro do cidadão cearense, e deve ser valorizado e deve ser impulsionado. Então, nós temos aí já um conjunto de fatores, uma série de pontos de infraestrutura que podem realmente alavancar esse desenvolvimento. Perfeito. Dizer assim, olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão, vamos cortar logo, porque a infraestrutura está aí, a gente, talvez, professor, a gente continue esbarrando num negocinho chamado mentalidade, mindset, que tem que mudar esse mindset, tem que atualizar como estão sendo atualizados todas essas partes tecnológicas e estruturais que a gente tem aqui no Estado. Mas é bem difícil mudar mentalidades, né? É assim, eu lembro que em 2003, quando eu estava iniciando ministrando aulas pela internet, né, eu estava passando o final de ano aqui no Piauí, do lado aqui e tal, e um amigo, né, encontrou com outro e tal, e comentou, olha, o Juracy e tal, ele está dando aula pela internet e tal, e esse cara não conseguiu parar de achar graça. Mas não era porque ele era desse estado vizinho ou de qualquer outro, mas realmente a mentalidade é algo que é difícil, né? Nós nascemos e somos educados com valores, né, pré-conceitos, né, que é difícil a gente mudar, né? Eu costumo dizer assim, eu aprendo muito com os meus filhos, eu tenho 3 filhos, um filho e 2 filhas, né? Então, assim, muito daquilo que me foi ensinado, foi escrito no meu livro em branco quando eu era criança, né, está sendo reescrito agora quando eu converso com os meus filhos. É algo que realmente leva tempo, né? Ele necessita da gente ter a cabeça aberta, né, para perguntar por quê, e por que isso não pode ser feito assim? Mas vem cá, o que é que isso tem a ver, né? Então, são uma série de valores que a gente vem evoluindo, vem crescendo e tal. Com o tempo, as coisas vão realmente mudando. As gerações, elas se sobrepõem, né, e são o evoluir natural, né, da humanidade. Perfeito. Inclusive, essa é uma das perguntas, se talvez tenha sido a pergunta que me fez criar o programa. Por que o Ceará não pode liderar na economia, na educação, na infraestrutura, no turismo? Por que não pode liderar? Por quê? Nós temos pessoas intelectualmente avançadas, trabalhadoras, temos talentos natos, reconhecidos nacionalmente, jovens que disputam os vestibulares mais difíceis, estão lá sempre estão lá, é referência. Por que a gente não pode liderar a nossa região e, quem sabe, o país em muitas situações, em muitas áreas, não é? Perfeito, Dani. Você, como um jornalista, como professor, você sabe, isso requeriria uma discussão, um debate, né, muito mais abrangente, né, porque a gente teria que resgatar aí a história, né, como o país privilegiou investimentos no Sul e no Sudeste, né, ou seja, o povo brasileiro, a sociedade brasileira acabou transferindo riqueza para o Sul e para o Sudeste. Então, isso gera uma infraestrutura que vai num círculo virtuoso para lá, vicioso para cá, né? A gente tem aqui aquela figura do retirante da seca, né? Sim. É uma figura clara que explica, né? O que tende a explicar muito dessa transferência de renda, né? Que o Brasil privilegiou para o Sul e Sudeste. Mas, a despeito de tudo isso, eu diria que o Ceará já lidera em muitas áreas. A educação é uma que você já citou, né? O Ceará já lidera nos parâmetros, nos indicadores educacionais, né? Nós temos aqui ainda, em função da construção do Porto do Pecém, nós temos agora iniciadas as negociações tratativas com a produção do hub com a produção de hidrogênio verde, né? Nós estamos aí a caminho de nos tornarmos líderes na produção de energias renováveis, eólica e solar, né?
A gente perdeu um pouquinho essa briga, mas a gente vai retomar a liderança. Então, eu acho que o Ceará ele tem efetivamente muito a demonstrar e já lidera em algumas áreas e vai liderar em muitas outras. Efetivamente, dadas as limitações de recursos que a gente tem e toda essa infraestrutura que já foi construída fora daqui, a gente vai levar um tempo para retomar uma posição melhor. Mas, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais aquilo que a gente já pode produzir. Por exemplo, turismo. A gente tem um potencial gigantesco para turismo, né? O Ceará é um estado abençoado, com belíssimas praias, né? Com belíssimas serras, né? Águas mornas, vento, sol, o ano inteiro praticamente. Perfeito. Vamos falar aqui de uma conta que não fecha. O EAD é uma fonte inesgotável de democratização de conhecimento. O EAD é maravilhoso, ele não vê fronteiras, não vê barreiras, ele vai se interiorizando, como aconteceu no Brasil e como aconteceu também no Ceará e continua acontecendo, polos de ensino à distância espalhados por todo o nosso território cearense, e aí o conhecimento vai chegando, a qualificação vai chegando, a educação vai chegando. Mas e a geração de empregos, professor Juracy? Então, o jovem faz uma faculdade completa, mas depois que se forma, através do ensino à distância, ele não encontra aquele emprego daquela profissão que ele se apaixonou e que ele dedicou ali 2, 3, 4 anos. Como fechar essa conta? Como equacionar a levada do ensino para o interior, mas ainda não a levada do emprego para o interior? Essa conta, Danilo, para fechar, ela tem que contar com um conjunto de atores aí, governo, academia, sociedade civil organizada, representantes de classes empresariais, por exemplo, né, para conseguir disponibilizar a infraestrutura necessária para isso. Né? Mesmo que todos esses atores não respondam a contento, né, ou respondam só parcialmente, eu ainda acredito, acho que nós acreditamos, que a educação é o único caminho que pode impulsionar para além de todas essas falhas estruturais. Né? Eu gosto muito de cinema, né? E para quem gosta de cinema, eu vou dar a dica de um filme maravilhoso, que é O Menino que Descobriu o Vento, ou O Menino que Inventou o Vento. Muito bom. Esse é um paradigma de como a informação, conhecimento, conteúdo de qualidade pode mudar, transforma completamente, é uma história real, baseada na história real, transforma completamente áreas muito degradadas, né? Como a gente tem aqui no nosso Ceará, né? Como a gente tem no Piauí, enfim. Então, esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, é uma aula de como a educação transforma a vida das pessoas. Perfeito, eu já usei, inclusive, esse filme em uma das minhas aulas de inovação. Eu já pedi para o pessoal assistir no final de semana e a gente debater isso na semana seguinte. Realmente é uma lição maravilhosa. Muito bem, professor. Então, a gente chega naquele momento mais importante do programa, que é quando eu peço ao senhor, aos convidados, todos aqueles que vão participar aqui do Liderar Ceará, a partir do professor Juracy, como o Ceará pode liderar através da educação. Perfeito. Eu acho que a gente já vem fazendo esse dever de casa há algum tempo, Danilo. Nós temos os melhores indicadores da educação básica no Brasil, temos um equipamento estadual de nível superior, que você já citou, que é a UES, que é apontada como uma entidade, uma instituição de ensino superior de excelência na produção de conteúdo EAD. Temos a nossa Universidade Federal do Ceará, temos a Unilab, temos uma série de equipamentos públicos e privados, né? Temos boas escolas públicas, essencialmente muito boas escolas públicas. Nós tivemos governadores que transformaram a infraestrutura, né, das instalações das escolas públicas no Ceará. Antigamente as escolas do Ceará eram de fazer vergonha. Hoje nós temos equipamentos, prédios, que quando a gente olha, são prédios que poderiam abrigar universidades, sem dúvida alguma. Temos a iniciativa de migrar o ensino para o ensino integral, que é uma iniciativa fantástica, ter o jovem ali desfrutando de uma parte daquele tempo que ele passa realizando esportes, pesquisa, produção científica, enfim.
temos aí também os mais difíceis vestibulares do Brasil, ITA, IME, né, são efetivamente, né, todos, né, dominados por cearenses, né, isso não sou eu que estou dizendo, né, qualquer pessoa pode acessar os dados de aprovação nos vestibulares mais difíceis do país. Então nós temos aí, inclusive, acho que o ITA é uma invenção de um cearense, né? Ele saiu daqui do Ceará e foi fundar o equipamento fora daqui. Então, acho que até por isso também criou-se essa tradição, né? Mas eu acho que o Ceará já vem desenvolvendo um trabalho forte, né, sério, cresce de forma orgânica nessa área, né? Eu acho que o Ceará já é líder em educação. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, nós somos líderes na educação no Brasil. Nós somos um farol para a educação no Brasil, sem sombra de dúvidas. Muito bem, professor Juracy Soares, da UniEducar, vocês então acompanharam várias ideias mensuráveis, ideias inovadoras que podem ser colocadas em prática amanhã. Professor, muito obrigado, suas considerações finais para o nosso programa. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo e a sua disponibilidade como professor, como empresário, como cearense, de dividir conosco essas boas ideias para o desenvolvimento do nosso Ceará. Perfeito. Professor Danilo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à sua pessoa por ter me convidado para participar, para conversar um pouquinho com você, e eu gostaria de lhe dizer que o título de professor é o título mais alto, mais elevado que uma pessoa pode receber, né? O professor, ele é o mestre de todos os demais profissionais. Então, eu costumo sempre dizer assim, quando a pessoa entra aqui na UniEducar, eu digo, olha, quando passa por essa porta, que é aquela porta que está aqui de vidro, quando passa por essa porta, a gente costuma tratar por professor. Mesmo que a pessoa não tenha percebido ainda que ela tem muito a ensinar. Eu acho que além de transformar a vida da sociedade por meio da educação, disseminando conhecimento, levando conhecimento pela internet, a gente tem uma outra missão que é transformar a vida de professores para que eles possam cada vez mais alcançar outras pessoas que estão fora daquela área de alcance que ele teria que se só atuasse no presencial. Então, para nós aqui é um prazer participar de um programa como esse seu. Louvamos a sua iniciativa, né? Estamos aqui para apoiar tudo que você precisar nessa linha, e estamos aqui também para receber aqueles professores que queiram se transformar, queiram melhorar, queiram aprimorar a sua expertise na área da educação à distância. Perfeito. Enquanto o professor estava falando, estava aparecendo aí no nosso gerador de caracteres o endereço digital da UniEducar, o site, para que vocês possam conhecer melhor e entrar em contato com essa instituição. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado a você, cearense, que está aí do outro lado. Se você está acompanhando esse programa, você é, como eu, como o professor Juracy, apaixonados pelo Ceará, querendo ver o Ceará liderando, se desenvolvendo, e é esta a nossa proposta com o programa Lidera Ceará. Muito obrigado, continue acompanhando, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal, e a gente se vê no próximo programa Lidera Ceará. Tchau!